Disseminação, tá? Então, precisamos entender o que é disseminação e entender suas 5 etapas da disseminação no corpo humano, né? Do tumor no corpo humano. Então, a gente para ver que esse processo ele vai ser dividido nessas 5 fases, né? Que a primeira é invasão e infiltração dos tecidos subjacentes. Segunda, liberação na circulação de células. Terceiro, sobrevivência dessas células na circulação. Quarto, retenção nos leitos capilares. 5, seu extravasamento dos vasos linfáticos. Tá? E aí a gente para ver que lá na primeira fase, né, onde a gente tem invasão e infiltração dos tecidos subjacentes por células tumoriais, dada realmente a permeação de pequenos vasos linfáticos e sanguíneos, ou seja, nesse primeiro momento eles vão invadir e se infiltrar. Depois que eles se invadem, se infiltram, depois que eles invadem e se instalam, eles começam realmente a liberar na circulação aquelas células alteradas, aquelas células com defeitos, né, aquelas células neoplásticas, tá? Então, elas tanto podem ser liberadas isoladas, né, sozinhas, ou realmente em forma de pequenos êmbolos, tá? Depois que elas são liberadas, elas vão ver como é que elas vão sobreviver. Então, vai ter a sobrevivência delas na circulação, ou seja, quais são as células que se mantêm vivas na circulação. Depois de se manterem vivas na circulação, elas passam realmente para se reter nos leitos capilares, ou seja, elas ficam retidas, ficam armazenadas ali nos leitos capilares e realmente, após disso, ela faz o extravasamento dos vasos linfáticos ou sanguíneos, né? Seguidos realmente no crescimento de células tumoriais disseminadas. Ou seja, é uma célula que vai estar lá formada, né? Tem uma célula, uma pequena célula, ela vai estar defeituosa. Então, essa célula com defeito, ela vai se produzindo, ela vai se replicando com aquele mesmo defeito e vai realmente conseguindo fazer esse crescimento. Então, a gente para ver que ao longo desse processo, né? Fatores mecânicos, imunológicos, eles devem ser realmente superados, para que as células elas consigam, né, estar ali se implantando em novos órgãos, né, e tendo aquele crescimento sozinho, aquele crescimento autônomo em relação ao tumor primário. Por isso realmente que essas células malignas, neoplásicas, elas têm esse poder realmente de replicação, né? E aí a gente para ver quais são as vias, né, do que o tumor vai conseguir se disseminar. Então, nós temos a disseminação transcavitária, disseminação linfática, disseminação sanguínea, e o próprio nome já vem dizendo realmente como é que vai acontecer essas disseminações. Por exemplo, a disseminação sanguínea, né, a gente para ver que vai ser por via sanguínea, por via hematogênica. Então, ele consegue realmente ter o início, né, quando as células tumoriais elas conseguem invadir os vasos sanguíneos, tá? Já na disseminação linfática, a gente para ver que o padrão realmente inicial de disseminação de neoplasias epiteliais, né? E pode também ser utilizado por outro tipo de tumor. Já na disseminação transcavitária, né? A gente para ver as metástases transcavitárias, né? Que ocorrem realmente quando aquele tumor maligno, né? Aquela célula de um tumor maligno consegue penetrar, consegue invadir alguma cavidade corporal e a partir disso eles vão crescendo e se disseminando, certo? E aí vem uma curiosidade para vocês. Anemia vira leucemia, gente? E a gente para ver que a anemia ela se dá realmente pela diminuição das nossas células vermelhas, chamadas de hemácias ou eritrócitos, certo? Então, são essas células que elas conseguem estar ali transportando oxigênio, né? Que vem dos pulmões realmente para todos os outros órgãos. E possuem realmente 3 causas básicas. Ela tanto pode acontecer pela pouca produção das hemácias, pela destruição das hemácias, né, e pela perda de hemácias e ferro através de sangramentos. Então é importante a gente lembrar que a anemia não é uma doença, e sim um sinal de doença. Já a leucemia, né, a gente para ver que tem uma variedade realmente de tipos de câncer que são originados em tecidos, que formam o sangue. Então lá na medula óssea, né, que é uma substância viscosa, que popularmente é chamada de tutano, né, onde ficam as células troncos, que são responsáveis realmente por essa produção desses glóbulos vermelhos e brancos, bem como das plaquetas. E realmente são eles que estão ali fazendo a composição do nosso sangue, são eles que compõem o nosso sangue, né? Então, a leucemia, a gente para ver que a medula óssea ela produz uma grande quantidade de glóbulos brancos doentes, ou até mesmo imaturos, ou seja, são produzidos, né, e são soltos para a circulação sem estarem prontos, tá? Então, eles podem ser chamados de blastos, e eles ficam realmente impossibilitados de cumprir as funções normais dele. Então, a gente para ver que quando as células leucêmicas, né, elas começam a se infiltrar na medula, a produção de glóbulo vermelho saudável e plaquetas e glóbulos brancos cai bruscamente, ou seja, diminui, certo? E aí vem outra curiosidade. Existe câncer benigno e maligno?
E a gente para ver que a diferença entre benigno e maligno é só realmente a capacidade, né, de atacar, né, de se replicar. Então a gente para ver que os tumores benignos, eles são formados por células bem semelhantes, né, possuem a capacidade realmente de semelhança, né, e eles não têm aquela capacidade de provocar metástases. Já os malignos, eles são agressivos, eles conseguem se infiltrar, conseguem provocar realmente metástases e tem essa alteração, né, nesse formato dela, essa questão é desordenada. Então a gente para ver que a multiplicação celular ela é controlada, né, pelos chamados oncogênicos ativadores. E eles que vão estar ali regulando, né, crescimento, apoptose celular, né, essa morte celular vão estar sendo reguladas por eles. Então, a gente para ver que lá no tumor benigno, né, há uma mutação na estrutura genética dos oncogêneses, mas nada é capaz de descontrolá-la. E o mesmo não acontece realmente no caso maligno, porque eles conseguem realmente se replicar, se multiplicar de uma forma desordenada, né, sem controle, certo? Então, a diferença entre benigno e maligno é o seguinte, que o benigno, ele pode ficar curado, né, através de uma cirurgia, o paciente pode ficar, certo? Na maioria dos casos, ele pode ser totalmente removido, são células que crescem lentamente, certo? E já lá no maligno, não. São células que se multiplicam muito rápido, que têm a capacidade de invadir, e a cura nesse tipo de tumor depende do tempo que foi diagnosticado. Então, o diagnóstico precoce aí, no caso realmente maligno, é bem preciso, porque quanto mais cedo descobrir, melhor, tá? E aí eu trouxe realmente um exemplo para vocês entenderem realmente em relação aos estágios da doença. Porque a gente sabe que os estágios podem ser numerados de 0 a 4, de acordo realmente com a facilidade de remover a cirurgia. Aí eu trouxe para vocês um exemplo do câncer de mama, para que vocês realmente entendam como é essas fases, tá? Então, no estágio 0, né, é lá na fase bem inicial. No estágio 1, é aquela fase inicial, né, que tem um tumor que é menor que 2 centímetros e não invade realmente a área do seio. No estágio 2, o tumor ele vai de 2 a 5 centímetros, né, com nódulos linfáticos na região axilar. No estágio 3, é maior que 5 centímetros, tem os nódulos linfáticos axilares, né, tórax ou camada realmente mais externa da pele. Estágio 4, afeta os nódulos e atinge outros órgãos, como por exemplo, tumores secundários. Aí observem as imagens. Essa bolinha preta é o tumor, tá? Aí é o estágio 1. Aqui o estágio 2. Aqui já vai o estágio 3. Estão vendo como ele vai tomando conta, ó, tá? Ele vai se expandindo, se espalhando, certo? Então aí vocês têm realmente os exemplos dos estágios, né, da doença. Aí outra coisa também, a gente vai tratar sobre muitos tipos de câncer, como por exemplo, câncer de cavidade oral, né? Como ele pode ser diagnosticado, como ele pode ser confundido, o que é que acontecer, tá? Câncer de cólon, tá? Cólon retal, câncer de esôfago, certo? São vários tipos de câncer que nós vamos estar aí tratando e estudando sobre eles, certo? Ó, para vocês verem realmente aí a questão da metástase, como pode ser. Pode ser realmente um inicial, né, no pulmão e ele migrar realmente para os demais. Aí, ó, o câncer de esôfago, estão conseguindo ver? E a gente para realmente para ver a questão do tratamento para o câncer, que pode ser um tratamento curativo ou um tratamento paliativo. Vai depender realmente da situação do tumor, né? A gente sabe que até o estágio 3 é possível remover o câncer completamente com a ajuda de quimioterapia, radioterapia, junto com cirurgia, tá? E isso é entendido realmente como cura. Porém, a partir do estágio 4, né, o tratamento se restringe realmente a cuidados paliativos, que é justamente ter maior cuidado, o máximo de cuidado com a sobrevida, a melhor qualidade de vida do paciente, certo? Onde a cura realmente é improvável. Aí vem para vocês mais uma atividade, tá? Quais as vias que os tumores se disseminam? Anemia e leucemia são a mesma coisa? Expliquem as duas. E quais os estágios que determinam se um câncer realmente e explicar cada um, tá? Bem como essas outras questões que eu vou estar enviando para vocês todas por aula, tá? Um beijo, gente. Até mais tarde.